Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, o programa tá que tá, né? O programa tá que tá. Olha só o nível da nossa próxima atração aqui no Conexão. Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Eduardo Sabag. Ele está aqui entre outros títulos. Ele é doutor em Direito Tributário e também português. Língua portuguesa será passada limpo aqui. Nesse bate-papo com o professor Eduardo. É professor, tem aí a FAMetro, Mackenzie no currículo, é autor e também advogado. E veio ao Amapá a convite da Justiça Eleitoral. Comandou, acho que é um workshop, um seminário, enfim. A gente vai conversar com ele agora. Tudo bem, professor? Chama de professor, né? Eduardo Sabag. Bom dia, bom dia. Já falou bastante essa semana, ainda tem um jornalista mala que lhe traz no sábado para continuar falando. Não, recebi o convite com o maior prazer para conversar aí com seus ouvintes. O senhor é natural de onde? Eu sou mineiro, nascido em Guaxupé. Guaxupé. Mas eu vivo em São Paulo desde 92. Então, há cerca de 30 anos, né? 30 anos em São Paulo. O senhor chega em São Paulo e pede um chopes e 2 pão? Não, né? Não, professor de língua portuguesa não escorrega assim também, né? É bem fácil pedir o prato, ele é muito saboroso, né? Para nós cometermos esse deslize, né? Mas olha, o senhor diria que essas, digamos lá, sotaques, vícios de linguagem, esses apelos regionais, é o primeiro atropelo da nossa língua portuguesa? Pode ser por aí? A nossa língua portuguesa, ela é repleta de virtudes. Uma delas é o fato de que ela é uma língua falada e compreendida em toda a extensão territorial. Estamos falando de um país com extensão continental. Então, nós não temos, por exemplo, no Brasil, dialetos. Nós podemos ter, isso é natural, podemos ter palavras próprias de determinadas regiões, não é? Podemos chamar de regionalismo. Regionalismos, né? E isso faz parte do fenômeno linguístico que é multicolorido, não é? Então, o fato de termos palavras no Amapá que muitas vezes são apenas aqui faladas, eu aprendi nesta semana, Kleber, a palavra ilharga. E aprendi com os meus alunos, e eu achei a palavra tão bonita, tão interessante, né? Porque o Amapá está na ilharga do Pará, né? Está na ilharga da Guiana Francesa. Eu falei bem, Kleber? Sim, perfeito. Muito bem. Então, veja, isso, se nós falarmos fora do Amapá, eu até conheço muito bem a região norte e todos os estados, capitais, viajo como advogado, viajo como professor, e essa expressão ela me chamou a atenção, eu adorei e aprendi muito nesta semana aqui. Mas com os meus alunos. Tem coisas assim, o Amapá não só está na ilharga do Pará, está ao lado, colado, vinculado, mas o Amapá já foi Pará. Né? Isso, claro, a separação claro. se deu, vamos lá, é algo recente, em 1943, mas hoje em dia a gente consegue identificar o sotaque paraense, claro, e o sotaque amapaense, a linguagem comum. Dizem que ilharga talvez seja comum, mas o alvará, você ainda não ouviu falar disso. É uma gíria muito nossa. A pessoa diz assim, bom, se estava ruim, digamos lá, meu Deus, no verão, né? Alvará no inverno. Olha só. Alvará, imagina no inverno, né? Imagina, entendeu? Muito bem. Isso é de enaltecer, né? Então temos a riqueza linguística nos estados. Tanto é verdade que, assim, é muito comum haver um dicionário local. E a propósito, ontem eu fui presenteado, ontem foi o nosso último dia deste curso de capacitação que eu ministrei para os servidores e magistrados do TJ, Tribunal de Justiça, aqui do Amapá. Na plateia também havia alunos da Defensoria Pública, da OAB Jovem,
Então eu vou só corrigir a informação, não foi a convite da Justiça Eleitoral, mas sim do Poder Judiciário do Amapá. Exatamente, Tribunal de Justiça. É que usaram a estrutura do eleitoral lá, né? Exato, exato. A escola judiciária, né, do TJ do Amapá. E aí eu ganhei um livro de um aluno, e aí o livro se chama Amapês. Então nós temos o baianês, nós temos o piauiês, nós temos vários dicionários no Brasil que indicam esse repertório de palavras próprias do falante local e que são desconhecidas por outros falantes. Então veja a riqueza da nossa língua. Isso é muito bonito. E Kleber, eu assim, muito empolgado, né, com a região norte, que sou, né, embora eu não more aqui, mas eu sou um amante dessas terras férteis e ricas em todos os aspectos, né? Aspecto pessoal, aspecto gastronômico, linguístico. Eu, inspirado que estava essa semana, eu fiz um texto em agradecimento aos meus alunos, e é um texto longo, eu não sei se eu vou conseguir depois apresentar esse texto aqui para os nossos... Em formato de poesia aí? O senhor se arrisca também na poesia? Então, aí eu vou deixar aí a avaliação para os nossos queridos ouvintes, né? Por favor. Mas foi tá no ponto aí? Ele está no ponto. Ah, olha só, que deferência, em primeira mão aqui, o poema, os versos aí do professor Fábio Sabag. Eduardo Sabag. Eduardo Sabag. Fábio Sabag era da Globo, era um ator. É verdade. O Eduardo Sabag. E tem um trabalho incrível no Instagram. O senhor tem uma legião de seguidores no Instagram. Mais de 500 mil de seguidores, pessoal. Aqui no Instagram, prof, né, PROF, professor Eduardo Sabag, no Instagram. Né? O que o senhor costuma compartilhar lá? Dicas e essas coisas? Tem humor também, né? O senhor curte essa vibe do humor aí? Também, é importante, né? A vida a gente precisa assim, preenchê-la com uma certa graça, né? Com mais leveza, né? Com uma certa leveza. Ali eu tenho a apresentação das minhas duas áreas profissionais. Eu sou advogado, atuo na área do direito tributário, que é a minha área principal, tenho escritório em São Paulo, né? E aí atuo também em língua portuguesa. E sou professor de direito e professor de língua portuguesa. Então, eu acabo tendo essa dupla face profissional. Então, as minhas redes sociais sempre albergam essas duas vertentes. E o texto, ele foi construído genuinamente no Amapá? Terras Tucujus? Exatamente, nas últimas horas. E assim, foi feito a toque de caixa. Mas assim, com uma dose muito grande, verdadeira, de carinho, de apreço pela terra de vocês, e assim, é uma homenagem a essa terra maravilhosa que é o Amapá. Muito bem. Por favor, Breno, precisa de um fundo musical para que o professor possa declamar aí da melhor forma possível. Muito bem. Tira o BG, coloca aí o nome da poesia, Kleber, é Amapá em primeira conjugação. Apenas para explicar para os nossos queridos ouvintes, os verbos na língua portuguesa, eles podem ser conjugados em primeira conjugação, que são aqueles verbos que terminam por ar. Então você tem instalar, chegar, avizinhar, entrar. Então esses verbos são em primeira conjugação. Eu digo isso porque a poesia ela vai trabalhar com esse fato gramatical. Com esse fato gramatical. Você sabe que tem uma série de reportagens, eu sempre, quando posso, eu lembro e destaco. O Jornal Hoje, da Rede Globo, editou uma série de reportagens chamada Sotaques do Brasil. Olha só. É uma série de reportagens digna de prêmio. O levantamento jornalístico que foi feito, Sotaques do Brasil. Aí vem um apanhado geral da história, a contextualização histórica dos sotaques, do porquê daquilo. E para nossa região aqui, puxaram a nossa orelha. Sim. Nós do norte não pronunciamos o R no final das palavras. Olha só. Se, por exemplo, em São Paulo já se carrega no R no final, aqui o nortista ele suprime o R no final da palavra. Então fica esse puxão de orelha, um toque pra gente se preocupar com o R no final das palavras. O senhor que é mineiro e paulistano também,
Capricha no R. Vamos lá. Vamos lá. É Amapá em primeira conjugação. Quando for ao Amapá, no platô das Guianas irá se instalar. A Guiana Francesa poderá chegar e do Suriname irá se avizinhar. Quando for ao Amapá, aos antigos tupinambás terá que pedir para entrar, pois na língua tupi, da chuva é o lugar. Ou em Nhangatu, Amapá é terra que acaba, ou ilha, para complementar. Quando for ao Amapá, ao Barão do Rio Branco, também peça vênia para visitar, pois na contenda com os franceses pelo lugar, conseguiu para todos muitos quilômetros quadrados incorporar. Quando for ao Amapá, vale a pena a história rememorar, que em 88 um território veio a estado se transformar. E dali em diante muita gente pra cá quis vir morar. Quando for ao Amapá, elevações irá encontrar, chegando até 500 metros acima do nível do mar. Tumucumaque, do Navio e Lombarda são 3 lindas serras para visitar. Quando for ao Amapá, floresta e unidades de conservação não irão faltar. E são tantos rios para se banhar, a maioria deles no Rio Amazonas ou no Atlântico, seguindo para lá desaguar. Quando for ao Amapá, irá notar que a relevante questão indígena irá aflorar. 49 aldeias e 5 terras os indígenas têm para habitar. O Açá é a mais populosa do lugar. Quando for ao Amapá, comunidades quilombolas também poderá encontrar. São 40 remanescentes de Quilombo, Mel da Pedreira e São Raimundo do Pirativa, da capital, não são distantes de chegar. Quando for ao Amapá, com um estado pouco populoso irá deparar. A capital, Macapá, a primeira posição vem a ocupar, seguida de Santana, com gente a se concentrar. Depois o povo vai minguando até o menos populoso município, Pracuúba, chegar. Quando for ao Amapá, indústria não será fácil de achar. O comércio tem a força a considerar. E o servidor público encontrará em todo lugar. Quando for ao Amapá, verá que a violência e o crime que existem em qualquer lugar, aqui tentam se criar, mas encontram as polícias civil e militar, que um bom trabalho não deixam de realizar. Quando for ao Amapá, se quiser pegar a estrada para o estado deixar, um mapa do Brasil precisará observar, para aprender que dali só sai pela água ou pelo ar. Quando for ao Amapá, sua visão o amapazeiro irá embelezar. Um fruto que com a maçã irá se assemelhar, mas é o seu leite que faz sucesso na medicina popular. Quando for ao Amapá, comida boa irá degustar, com o açaí deve começar. A farinha de mandioca é o seu par, mas com peixe, camarão, frango ou charque, o amapaense sabe combinar. E se quiser botar açúcar, o médico não irá aprovar. Mas ele, com açúcar e a tapioca, que delícia, quem irá desafiar? Quando for ao Amapá, camarão no bafo é outro prato popular. Vapor, sal, limão, tucupi e pimenta é a combinação a realizar. Mas o açaí e a farofa podem incrementar. Quando for ao Amapá, irá do Pará se lembrar. A maniçoba, o pato no tucupi, o tacacá, não deixe de apreciar. E ainda com o café e a pupunha, poderá o Pará imitar. Quando for ao Amapá, bebida boa também irá achar. A gengibirra, não deixo de recomendar, mas cuidado para não se empolgar. Quando for ao Amapá, a fé irradia no lugar. Da igreja Nossa Senhora de Fátima, o Círio de Nazaré irá iniciar, até a igreja de São José de Macapá, onde deverá finalizar. Quando for ao Amapá, o patrimônio cultural nas caixas de mar abaixo irá ressoar.
A dança de roda, o canto e a percussão juntam-se aos pés em arrastar. Para os molejos dos homens e as saias floridas estarão a girar. E o caldo de carne e a gengibirra, por que não, para os brincantes animar. Quando for ao Amapá, são 16 municípios para visitar. De baixo para cima podemos começar. Laranjal do Jari, Vitória do Jari, na Ilharga do Pará irá encontrar. Da festa de São Tiago em Mazagão poderá participar. No Igarapé da Fortaleza em Santana, comida boa irá apreciar. Na capital, Orla do Rio Amazonas, o Teatro das Bacabeiras e a Fortaleza irão impressionar. No Festival do Abacaxi em Porto Grande, boa fruta irá experimentar. E não perca os festejos de São Benedito para, em Itaubal, este santo louvar. Já em Cutias, o Festival do Pirarucu, uma festa boa para animar. Ali em Ferreira Gomes, o Carnaguari, o carnaval fora de época para pular. Mas se quer o banho nos balneários de Pedra Branca do Amapari, irá se refrescar. Se quer frio, é para a Serra do Navio que deverá direcionar. E compre tudo de Cupuaçu, se conseguir se lembrar. Os passeios ecológicos, Tartarugalzinho irá esbanjar. A pesca esportiva, Pracuúba é o lugar. A esquecida base aérea americana da Segunda Guerra, na Pacata Amapá, poderá visitar. A 70 quilômetros dali, em Calçoene, na praia do Goiabal, não deixe de se banhar. E finalmente a fronteiriça Oiapoque, com sua localização peculiar, com a ponte binacional e o monumento central para fotografar. E lembre-se de que ali é do Brasil o iniciar, para quem da França quer aqui chegar. E por derradeiro, quando for ao Amapá, você vai querer voltar. Pois o estado é para contemplar, apreciar sem hesitar, lugar para o seu Mangará deixar. Mangará é coração em Tupi, apenas passando para lembrar. De tudo, uma certeza a reiterar. Amapá, como será bom regressar. Não, vamos aplaudir. Nossa, que maravilha. É um texto longo, mas é um texto repleto de carinho. Mas espera aí uma coisa. Espera aí. Olha só, pessoal, eu tô aqui com o professor Eduardo Sabag, né? Mineiro, radicado em São Paulo. O senhor já tinha estado no Amapá antes? Eu vim ao Amapá 2 vezes, muito rapidamente, para ministrar palestras. Desta vez eu pude ficar mais dias, então fiquei esta semana toda aqui. Isso não é só um texto, isso é um trabalho de pesquisa, isso é quase uma dissertação aí, porque tem tudo aí, cultura, geografia, história, que mergulho, que incrível, parabéns. Parabéns e obrigado, porque nunca tinha visto uma homenagem tão bonita, tão distinta às nossas cores, nossos valores, nossas tradições. Realmente, parabéns e obrigado. O Amapá que está de parabéns, porque permite que a gente tenha essa desenvoltura que modestamente apresentei nesse texto. É claro que eu estudei, né, para poder escrever. Muita informação aí. Muita informação. E assim, posso lhe garantir que ainda faltam muitas belezas, muitas virtudes, muitas cores para representar o Amapá. Aqui é um pincelar das belezas e riquezas da terra em que vocês vivem, né? Prazerosamente, tenho certeza disso. O senhor disse que ganhou o livro do Amapês, já teve a história do baianês, mas se propõe a desmistificar nessas suas palestras, nessas suas andanças, a convite do nosso judiciário, o juridiquês também? Muito bem. Sim. Nós que somos do universo do direito, nós temos uma responsabilidade com a língua portuguesa, talvez maior que a de todos os profissionais, porque nós escrevemos para mudar a realidade, né? Se pensarmos bem, o direito existe para quê? Para resolver os conflitos, as controvérsias, por meio do poder judiciário
mediante a provocação dos advogados que patrocinam os interesses de seus clientes. Então, a linguagem, se pensarmos bem, é a ferramenta principal do advogado e é o veículo principal do direito, né? É por meio das palavras que o direito se manifesta, que as obrigações se revelam, né? que as relações se estabelecem. Então, eu sempre digo para os alunos, e hoje tenho essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui com os seus nobres ouvintes, se nós falarmos bem, se nós escrevermos bem, a comunicação será melhor e, obviamente, as coisas ficarão mais bem postas, né? Vamos colocar os pingos nos is, para usar uma boa metalinguagem. Aqui na nossa live, o pessoal também curtiu muito. A Josenilda Vilhena diz: arrasou. Show, professor. O verbo em primeira conjugação jamais será esquecido por quem ler esse texto. O Paulo da Veiga Moreira é seu colega porque ele é promotor de justiça aposentado. Muito bem. Mora em Divinésia, em Minas Gerais. Olha só. E disse: sensacional a poesia. Quando for ao Amapá, sua felicidade resplandecerá. É a sugestão dele aqui, está destacando. É seu colega 2 vezes também, porque ele é mineiro e é professor universitário também. Muito bem, um grande abraço. Grande Paulo da Veiga, a galera curtiu de montão aqui. Eu já vou pedir, claro, a gente vai ter essa oportunidade de ter esse texto em vídeo aqui, por conta da nossa live, mas se depois o senhor, já não sei se ele está finalizado, compartilhar ele com a gente publica no nosso blog também, aqui no Diário do Amapá. Claro. Porque isso vai isso vai virar peça de museu, isso aí. Maravilha, que bela construção. O senhor finalizou quando esse texto? Eu finalizei ontem, né? Na verdade, eu comecei anteontem e finalizei ontem. Fiz a pesquisa na internet, em alguns livros que eu tenho sobre o Amapá, para poder enriquecer com esses dados que vocês tão bem conhecem. Né? A gente, coincidentemente, essa semana recebeu aqui uma influenciadora digital curitibana, certo. Que está num projeto de percorrer as capitais. Chegou a vez de Macapá, ela visitou Macapá essa semana, tem um trabalho incrível que é Ninja na Viagem no Instagram. E a gente estava falando exatamente dessas... o Amapá tá em busca de se consolidar como destino turístico. Segundo o Censo Hoteleiro, o Observatório do Turismo, a maior parte do viajante que vem a Macapá ainda vem a trabalho, vem a negócio. Então a gente quer muito se destacar como destino, mas há uma grande desinformação sobre o Amapá. Se sabe muito pouco a respeito do estado. Então vir um visitante como o senhor, tão destacado, e conseguir capturar tantas informações, reunir num texto, é realmente algo para a gente se destacar. Parabéns. A região norte toda, né, padece talvez dessa má informação por parte dos demais, né, que habitam as outras regiões do Brasil. É claro que isso não é uma regra, mas há muito desconhecimento. E se o brasileiro, podemos assim generalizar, né, respeitadas as limitações, conhecesse a região norte, ele ia perceber que a viagem que para aqui podemos fazer será muito mais rica do que outras que podem ser feitas para lugares distantes e fora do Brasil, porque nós temos uma culinária multifacetada, com sabores, com temperos e com criatividade, sem contar os peixes, que é uma variedade impressionante, e peixes saborosíssimos, né? Aí nós temos uma flora que é espelho para o planeta, né? Nós temos uma fauna que é impressionante também. Agora, há um dado que é importante dizer, e isso não é exagero, ou mesmo, vamos usar aqui entre aspas, né, o forçar a barra. Mas eu preciso dizer, a região norte, diferentemente das outras regiões, tem uma riqueza maior de todas, que é o seu povo. Aqui nós temos uma hospitalidade, nós temos um relacionamento fácil, agradável, uma simpatia, uma forma muito fácil de lidar, de se comunicar,
que é o que deve ser nas relações, né? Sem esse distanciamento que causa dúvidas, que causa hesitações. Então, isso a gente encontra na região norte. Aham. Então, o povo daqui é a grande preciosidade. Ah, sem dúvida. O senhor conseguiu capturar bem. Então tem mais uma. O senhor discorreu alguma coisa sobre o nosso Mar Abaixo. E interessante, eu já fiz logo uma alusão a isso. O senhor. As músicas, vamos chamar assim, que não são chamadas de música do Mar Abaixo, eles são chamados ladrões de Mar Abaixo. Isso, ladrões. Porque a ideia é de ser uma estratificação daquilo que pensa a comunidade, as histórias que eles retiram do seio da comunidade para virar música que embala as rodas de Mar Abaixo. Então o senhor conseguiu, desse trabalho, capturar ou foram os ladrões aí da essência do que você conseguiu capturar através desse texto. Eu mirava numa coisa, acertei em outra. Que maravilha que foi essa poesia aí. Eu agradeço, estou sempre à disposição para conversar aí com seus nobres e queridos ouvintes. E hoje eu parto para São Paulo, né? Meu voo vai ser à tarde e eu vou com saudades, né? E é tão bom a gente poder sair de um lugar querendo voltar, né? Uhum. E é assim que a sensação que temos quando deixamos o Amapá, né? Queremos voltar. O trabalho que o senhor faz na rede social, aí a minha curiosidade era essa. Eu sou profissional de imprensa, né? Sou jornalista. Precisamos exercitar a língua portuguesa, claro, uma linguagem coloquial, né? Estamos falando de jornal impresso, falando em termos de rádio e TV, enfim. Mas o português o mais correto possível. Como é que o senhor lida com a linguagem que é utilizada nas redes sociais, né? Essa forma muitas vezes abreviada, mas há quem critique o empobrecimento da língua portuguesa a partir do que a rede social e a internet acabou, de alguma forma, moldando, né? Não há dúvida que a comunicação hoje na internet, nos celulares, né? Nós temos aí os aplicativos por meio dos quais a gente se comunica. Não há dúvida que houve um empobrecimento da linguagem, né? Do ponto de vista da norma padrão, que diz respeito às regras gramaticais, né? Você escrever direitinho sujeito, predicado, e você saber a regência, a concordância, os sinais de pontuação. Então, isso é fato, né? Mas, assim, há um aspecto que nós não podemos nos fechar para essa nova realidade, que já nem é tão mais nova, que ela está aí. A gente tem que aderir ao dinamismo, à velocidade da informação e procurar, né, sempre o que nós defendemos, que é a comunicação eficiente. Tá? A comunicação eficiente, necessariamente, insisto, passa pela correção gramatical, mas como vamos fazer, né? O senhor manda uma mensagem de texto no WhatsApp, o senhor escreve a palavra toda ou você também vai dar uma abreviadinha? Eu escrevo por extenso. Eu também. Eu escrevo por extenso. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu falo sempre em sala, nós devemos ser poliglotas na própria língua. O que significa? Né? O poliglota é aquele que fala muitos idiomas, né? Então, mas como ser um poliglota na própria língua? É o quê? É o que você sabe fazer tão bem aqui no seu ofício, né? De repórter, de comunicador. Você consegue se comunicar com várias pessoas das mais diferentes escolaridades e passar a sua mensagem. É isso. Isso que é a comunicação eficiente, a gente conseguir modalizar o nosso discurso para as situações de comunicação. Então, quem consegue fazer isso é considerado um bom comunicador. E a boa comunicação, sabe qual é a vantagem? Ela diminui ruídos. E hoje a sociedade padece de muitos ruídos. O que é o ruído? Como a pessoa não escreve bem, aí ela manda um e-mail. Aí quem lê do outro lado acha que ela quis dizer uma coisa. E aí já pode criar uma situação chata, porque achou que houve uma ofensa e não houve. Às vezes tudo por uma vírgula mal colocada. Então o que eu digo e repito aqui agora é que a gente tem que procurar sim obedecer às regras gramaticais, porque a comunicação ficará melhor, evitará ruídos,
Mas, acima de tudo, a gente precisa saber se comunicar em qualquer situação, com quaisquer pessoas, e sempre você conhecendo bem a gramática, o colorido da língua portuguesa, você vai conseguir modalizar o discurso e ser bem compreendido. Há uma premissa de que o Poder Judiciário deve se aproximar do jurisdicionado, como chama, do povo, né? Do contribuinte, da sociedade. Nesses encontros que o senhor tem, né, de falar de língua portuguesa para profissionais do direito ou serventuários da justiça, o senhor diria que é uma premissa também descer do salto do chamado juridiquês para a linguagem mais coloquial? O senhor diria que esse nível muito técnico pode afastar a pessoa da parede da justiça? Eu digo que essa aproximação ela tem que ser vista com cautela. Por quê? Porque nós estamos falando de uma linguagem que é especial, que é técnica. Assim como se você estivesse entrevistando um médico aqui, a linguagem do médico não é uma linguagem acessível a todos nós. Eles conhecem os nomes das doenças, dos medicamentos a serem ministrados, e nós não reclamamos, nós simplesmente pegamos a receita, vamos à farmácia e resolvemos o nosso problema. Então, o que é isso? Nós estamos lidando com linguagens técnicas, que são os jargões. Então você tem um jargão jurídico, o jargão religioso, você tem o jargão médico. Bem, tem até o jargão jornalístico. O jargão jornalístico, perfeito. Então o que acontece? Quando nós estamos falando da linguagem técnica, nós devemos separar o joio do trigo. Uma coisa é o vocabulário, aquela linguagem técnica da qual não se pode abrir mão. E isso vai permear os textos, os documentos oficiais. Então não tem como você pegar a linguagem do direito e reduzir, simplificar e facilitar e deixar de usar habeas corpus. E deixar de usar a palavra discricionário, que são termos nossos, do nosso dia a dia. Mas, veja, numa audiência, né, em que o texto oral é homenageado, numa audiência que o juiz conduz com o jurisdicionado, o Ministério Público, as partes, ora, é fundamental que haja uma linguagem, digamos, menos comprometida com a formalidade, com a solenidade da linguagem jurídica, para que se alcance a justiça que se busca naquele evento processual. Então, assim, para resumir, eu costumo dizer, o texto escrito no mundo do direito é um texto solene, litúrgico, repleto de terminologia, e a gente não consegue ali fazer tanta simplificação. Sempre com um bom português para tentar a melhor comunicação possível. Mas no plano da oralidade, né, é possível, aliás, é necessário, né, que o juiz, ao falar com aquele jurisdicionado de menor escolaridade, que ele saiba se comunicar, que saiba entender o que... Basta ver, nós temos, voltando ao ponto da linguagem regional, né, há palavras, há expressões aqui que o cidadão do interior do Amapá, numa comunidade longínqua, ribeirinha, vai falar, e o juiz, se ele não dominar aquele linguajar, ele não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender. Então é por aí que a gente tem que caminhar, né? Muito bem, o nosso tempo infelizmente terminou. Tivemos a grata satisfação, um presente realmente receber aqui o professor Eduardo Sabag. Ele é doutor em Direito Tributário, tem doutorado também em língua portuguesa, não é? É professor, é advogado, autor também, tem publicações, tem um site dele aqui, professorsabag.com.br, e no Instagram é professor Sabag. Tem 510 mil seguidores, é uma sumidade, como se diz. Professor, muito obrigado, volte sempre e uma boa viagem de volta a Sampa. Muito bem, eu que agradeço e desejo tudo de bom para vocês, para os ouvintes. Foi uma alegria estar aqui, bater esse papo tão agradável, não é? Sem dúvida alguma. Vai começar agora um programa, olha só, Togas e Becas. É um programa que se propõe a falar de direito, reúne aqui a turma das togas e das becas, mas você vai ver que eles vão entrar aqui tudo de bermuda, chinela, e fica só no conceito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.